sobre um assunto realmente fantástico. Fantástico. O título, para vocês saberem, é o poder do olho. E vamos diretamente do olho. Do olhar. Do olho. Vamos ver tudo que o olho pode fazer. Tudo. Aí vocês vão ficar... Se a senhora gosta da história do Hamza, eu vou contar uma especial para a senhora. Vou contar para a senhora a história do Hamza. Para vocês saberem aqui, para vocês terem isso daqui bem claro. Não, é que eu e a Clarice assim estávamos falando sobre o Hamza. Na verdade, hoje, eu vou falar sobre a cidade das mulheres. Eu vou falar sobre a grande aposta. E se der, eu vou dar para vocês uma aula sobre os 5 que vocês nunca mais vão esquecer. Uau! Vamos lá! Vamos lá! Nós temos o olho. Do olho, nós vamos falar umas características, o poder que ele tem. E vamos falar também, tanto do olho gordo, do mal olhado, explicar se existe, se não existe. Vamos também ver se existe, se tem soluções. E por que se usam várias coisas que se usam, que nem esse próprio Hamza que a gente fala. Uma das coisas que você tem que saber uma coisa é interessantíssima. Nós temos 5 sentidos. Se, por exemplo, agora eu chego e eu dou uma tapa numa pessoa, dou um tapa na Cibele, ela vai gritar ai. Vai ou não vai gritar ai? Certo? Se pegar um outro sentido, que é o paladar, der uma comida que está estragada, a pessoa não vai aguentar, ela vai imediatamente tirar isso da frente. Ou mesmo um cheiro ruim, a pessoa não aguenta ficar. Também, se você está aqui e tem uma música muito alta, você não aguenta. O teu sentido reage automaticamente. Agora tem um sentido, que é o olhar, que às vezes você vê certas cenas, a não ser que sejam cenas muito, muito difíceis, você não reage. Prova é que você vai às vezes no cinema e tem lá cenas de morte e tal, só quando é muita coisa e muito sangue a pessoa ela se... Mas senão ela não reage. Por que será que esse sentido não reage que nem os outros 4? Para isso eu explico. Ain, que é o olho em hebraico, ele está na fronteira entre o material e o espiritual. Tanto é que em qualquer lugar do corpo, mesmo se tiver um cisco qualquer, você aguenta. No olho, tiver o pequeno cisco, você não aguenta, não dá para aguentar uma coisa material dentro do olho. Não dá. A palavra or quer dizer luz em hebraico. Sabe como é que eu falo pele, que é o símbolo da matéria, do tocar? Alguém sabe fora da Dona Cibele? Alguém sabe? Só para se ver, Que a gente fala or é luz e or é pele. A diferença entre um e outro, um é Aleph e o outro é Ain, que representa o olho. Quer dizer, o olho está na fronteira entre o que é o espiritual e o que é material. E agora vocês vão entender uma coisa. Nós não conseguimos reagir quando a gente vê uma cena que não deveria ser vista. Mas pessoas que estão em níveis espirituais muito elevados, quando eles vão ver uma cena que não pode ser vista, eles vão sentir a mesma reação que se lhe desse um tapa ou desse uma comida estragada ou um cheiro ruim. Você ter um olho que sabe captar o que pode e o que não pode ver, uau, é uma coisa elevadíssima. Mas para adquirir isso, eles têm que cuidar bastante. Muito, tem que cuidar muito do que a gente enxerga ou não enxerga. É nível, é muito nível para você saber isso daqui. Inclusive, entre o nível, eu vou dar para vocês um mapa do prazer. Sabe o que é um mapa do prazer? Eu vou dar para vocês que, olha, quando acaba o Shabat, a gente faz uma coisa que se chama Havdalah, certo? Havdalah, que separa o dia sagrado do Shabat com os dias profanos, tá certo? E a gente começa segurando com a mão um copo de vinho. A gente usa o tato. E a gente vê, depois do tato, a gente vai fazer uma brahá com a boca. E aí nós vamos ter o grau, olhem bem o meu rosto.
O mapa do prazer se encontra no rosto. A equação do prazer se encontra no rosto. O tato, quanto tempo eu posso ter de prazer com o tato? Que seja com uma relação, que seja com um banho tomado, mais que 15, 20 minutos, você está numa água quente, você não aguenta mais. Agora, a boca, ela permite você ter muito mais prazer. Você vai num restaurante agradável, você eleva o tempo. Se eu me elevo um pouquinho mais no meu rosto, eu vou encontrar o meu nariz, o meu olfato. Em Paris hoje tem o Museu dos Perfumes. Você passa vários e vários locais, aromas diferentes. Você pode ficar 2, 3 horas lá. É interessantíssimo. Você pode ter mais prazer. Agora, quem gosta de música clássica, Tchaikovsky, Chopin, que usa o sentido que está um pouco mais acima, que é a audição, pode ficar horas e horas escutando música. O prazer é maior. À medida que a gente vai se elevando no nosso rosto, a gente tem um prazer mais duradouro. E quando eu chego no olho, uau! Os pintores famosos, eles conseguem ficar horas e horas na frente de uma paisagem, apreciando tudo e tendo prazer de verdade. O olho, entre os sentidos, é aquele que pode te dar mais prazer, por mais tempo. Só para continuar na Abdalá, acima do olho está o intelecto. E aí sim é onde que eu posso ter o prazer máximo, muito mais que os 5 sentidos que existem. Por isso que Einstein ou os grandes cientistas esqueciam da vida. O prazer de você achar uma teoria da evolução é incrível, da relatividade é incrível. Incrível. A cena se passa com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um dos homens que conquistou mais países que podia ter. Ele conquistou praticamente toda a Europa, a África, e ele resolveu conquistar um dos vilarejos que tinha na África. E ele resolve ir atacar, e ele sabia que esse era um vilarejo que era dominado e governado por mulheres. E as mulheres que mandavam e faziam. E aí ele chega lá e ele fala, eu vou conquistar, porque até agora ele não tinha conquistado. Ele chega lá e é recebido pela chefe do vilarejo e fala, Alexandre, fala uma coisa, você veio aqui conquistar a nossa cidade, o que você vai ganhar? Se você ganhar e vencer a guerra, todo mundo vai falar o quê? Ele conquistou uma cidade de mulheres, qual que é o grande feito? E se você não ganhar, vão falar que você perdeu de uma cidade de mulheres? Melhor nem fazer a guerra. Uau! Alexandre o Grande escutou isso e viu a sabedoria dessa mulher. Falou, ela tem razão. E ele dá meia volta e não vai atacar essa cidade. Na volta, ele de repente para num lugar e dizem que esse lugar era a porta do Gan Eden, do paraíso. E ele está lá e ele quer entrar e fala, não, aqui você não pode entrar, olha, eu não vou entrar, mas eu preciso então que vocês me deem um presente. E aí falam, vamos te dar um presente. E sabe o que dão de presente para ele? Chegam do Gan Eden, dão um presente para ele, um presente fantástico. Dão para ele um presente, um olho. E ele vê o olho, fala, o que é isso? O que é isso, o olho que vocês estão me dando? Fala, esse olho é especial, acredita em mim, esse olho é especial. Fala, como é especial? Você pode pegar 2 pratos de uma balança, você pode pôr o olho, e do outro lado você pode pôr o que você quiser, você vai ver que este olho que é especial, ele pesa mais que qualquer outra coisa. Ele não acredita. E ele pega os 2 pratos, ele resolve já colocar direto um monte de ouro do outro lado. Ele coloca um monte de ouro no outro prato, e ele vê que apesar disso, o olho é mais pesado que tudo. Ele não entende, ele coloca chumbo, coloca prata, e não consegue entender. Ele fala, mas que milagre vocês fizeram, que olho é esse, é fantástico. E aí, explicaram para ele, olha, tem uma maneira de você poder reequilibrar as forças realmente quanto elas pesam. Olha, pega isso daqui, um pouquinho desse pó, e coloca sobre o olho. Ele pega um pouquinho desse pó, coloca sobre o olho, automaticamente, o olho não pesa mais nada.
E esse pó era simples areia fina que impedia o olho de ver. E aí, uma vez que o olho não via mais, ele não tinha mais aquela cobiça, aquela ganância que não tem limite, aí sim as coisas se estabeleceram. Enquanto que o olho está vendo e é ambicioso, nada pode satisfazer. Uma vez que a gente viu aqui algumas forças do próprio olho, eu vou passar para o que vocês estão querendo escutar. Ainará, olho gordo, mal olhado. Será que ele existe? Será que tem alguma explicação? E se tem, será que a gente pode se defender? Pois por incrível que pareça, o Ainará existe. E a Guemará, ela fala uma coisa que eu não teria coragem de falar se não tivesse escrito. Acredita, existe. Para quem não acredita, não existe. Vamos chegar nesse, Dona Fifi, muito bem. Nós vamos chegar nesse ponto, mas não é tão simples assim. É muito sábio o que a senhora está falando. A senhora estava naquele vilarejo das mulheres, né? Provavelmente. Escutem bem. Escutem bem. A Guemará afirma uma coisa incrível. Ela afirma que 99% das mortes que existem nesse mundo, a razão são do Ainará, do mal olhado. É incrível, né? Como é que é possível? Está escrito, está escrito. Não discutam comigo, a gente pode fazer. Está escrito. 90%. 99, que 90? 99. Está escrito 99. Outra coisa que eu vou explicar para vocês, que prova que existe. Quem acorda todo dia de manhã e fala Modeanil Fanecha, na Berachá de manhã está escrito assim: por favor, meu Deus, Hassilene, me salva de eu não ter, todo dia e toda hora, me salva de eu não ter o Ainará. Então, se eu falo isso todo dia, e se os nossos rabinos falaram para falar isso todo dia, eles vão falar uma coisa que não existe, é um pouco difícil, certo? Tá, você vai na Birkat HaShahar de manhã, tá? O olho gordo está, certo? Vocês sabem, e ele existe. Não só isso, por mais que a pessoa acredite e não acredita, tem várias coisas que são feitas. Yaakov Avinu, quando ele mandou, ele tinha 12 filhos, um ficou preso. Yosef foi vendido, estava no Egito, ele mandou todos os outros filhos para o Egito, e ele deu a recomendação: escutem, vocês são 11, vocês são 10 homens, fortes, grandes, bonitos, não entrem juntos no Egito, que cada um entre por uma porta para não atrair a inveja e o Ainará. Então ele existe. Não só isso, hoje vocês vão em qualquer sinagoga, Beit Yaakov, Mikohaim, qualquer lugar, um pai não sobe na Torá logo depois do filho, ou o filho logo depois do pai. Não sobe. Sabiam disso? Não existe. Por Ainará, porque chama a atenção. É uma das coisas que a gente tem que saber. Temos uma prova ainda mais forte. A gente teve a primeira tábua da lei, não teve? Primeira tábua da lei, logo depois que ela foi dada, com as pompas que foi dada, elas foram destruídas pelo bezerro de ouro. Eu faço uma pergunta e só quero que levantem a mão, que não respondam. Alguém sabe quando que as segundas tábuas da lei foram dadas? Alguém levanta a mão? Mais alguém levanta a mão? Pois saibam vocês, elas, as duas, conhecem a resposta, porque eu falei também uma vez para elas, então elas já sabem. E eu vou falar, você pode fazer essa pergunta para qualquer pessoa, mesmo pessoas eruditas em Torá, muito difícil elas responderem. As segundas tábuas da lei foram dadas num dia especial, no dia de Yom Kippur. Apesar que foram dadas neste dia especial, ninguém praticamente sabe quando elas foram dadas, porque elas foram dadas de uma maneira bem discreta. As primeiras tábuas da lei, que foram dadas com pompas, com luzes, com trovões, não duraram muito.
E as segundas, que foram dadas discretamente, elas sim existem até hoje. Estão perdidas, mas existem. E a explicação é que as primeiras que foram dadas aparecendo não ficaram por causa do olho gordo. Uau! E daí nós tiramos uma frase de efeito que eu quero passar para vocês. Muitas pessoas ficam por aqui estudando Kabbalah, estudando coisas que são um pouquinho mais secretas. Eu quero falar e afirmar para você, que o judaísmo não é uma sociedade secreta. O judaísmo é uma sociedade discreta. Quando você se conscientizar disso daí e aprender a ser discreto, já vamos ter várias soluções para esse grande problema, para vocês saberem. O que atrai o Ainará? Por que ele aparece? Nós vamos ver as soluções. Vou responder tua resposta daqui a tua pergunta, Dona Fifi, já. Duas coisas que eu vou falar importantíssimas. Quando você se mostra e quando você, na frente dos outros, acaba expondo tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você fez, isso inevitavelmente atrai um olho das outras pessoas, uma certa inveja. E a inveja, fala o Rav Dessler, ele fala, a inveja do outro tem uma força real de poder causar dano. Nesse dia, quando você fala, uma pessoa olha, o perigo qual é? Uma pessoa olha para outra pessoa e joga uma olhada, você vai falar, não está justo que ela tenha isto. Nesse momento, lá em cima se abrem os livros. Já que você chamou para julgamento essa pessoa, os livros são abertos e vai se avaliar se a pessoa tinha ou não tinha direito de ter essas coisas. Mas ao mesmo tempo se abrem os livros. Ao mesmo tempo que os livros estão abertos para a pessoa que está sendo agredida pelo mal olhado, aquela que falou também vou abrir o livro dela. Será que ela tem todo essa capacidade de falar mal dos outros? E aí é um perigo muito grande, porque o feitiço pode voltar contra o feiticeiro. Então você tem que tomar muito cuidado quando você manda abrir os livros. E eu vou falar uma coisa mais muito difícil de vocês entenderem, e eu aprendi isso daqui faz uns 3, 4 anos e achei genial. Está escrito na Torá que você não pode colocar um burro e um boi para arar a terra juntos. Que lei mais estranha, é verdade ou não? E aí várias explicações falam, não, porque talvez o burro é mais forte, o boi é mais forte, um vai puxar mais forte, um vai sofrer mais que o outro. E se pegarem uns que têm exatamente a mesma força, poderia? Também não poderia. E a explicação que eu escutei é genial. E eu passo ela para vocês. O boi e o burro estão andando. Mas o boi, ele tem uma característica, ele é ruminante. Então, o que ele comeu há 2 horas atrás, que está no segundo estômago, de repente volta e vem de novo para a boca. E aí nesse momento, que ele vai estar ruminando novamente, aí o burro vai olhar o boi, opa, ele está comendo, ele está comendo e eu não estou, uau! Ele vai sentir que ele não está no mesmo nível, e ele vai sofrer, vendo que o boi está comendo e ele não. Se a Torá tomou cuidado, para que o burro não tivesse inveja do boi, impediu que eles estivessem juntos. Imagina então você, com qualquer pessoa, tomar cuidado quando você vai contar o que você fez. Ah, vocês sabem aquela viagem que eu fiz para Miami e tal, e tá as pessoas do lado. Ai, seja discreto. Muito discreto, é uma coisa importantíssima. Pra vocês saberem isso daqui. E hoje em dia
ficou muito mais grave. Um grande Rav de Israel, Rav Steinman, faleceu faz pouco tempo. Ele avisou as pessoas: escutem, tomem cuidado quando vocês vão fazer casamentos. Façam ele de uma maneira discreta. Você com certeza tem chance de poder atrair coisas que não são totalmente excelentes para você. Seja discreto, não mostre tudo. Faz as coisas. E ele recomendou várias e várias pessoas a não se mostrarem. Inclusive, alguns grandes escritores de Torá omitiram seus próprios nomes quando deram um nome para um livro sem que saiba exatamente quem é o autor. Vocês saberem como que vale a pena você ter uma vida discreta. E hoje em dia, infelizmente, e isso eu sou obrigado a falar para vocês, a exposição que existe nas redes sociais, em que a pessoa coloca fotos íntimas das crianças, dos outros, o que ela fez, não é realmente recomendado em relação a isso. Não é. Porque as pessoas se expõem para uma coisa que não precisa se expor. Isso daqui é falado pelos nossos rabinos hoje. Eu sou obrigado a mexer nessa tecla, o que eu vou fazer? Agora, por que será que sim existe? Qual o mecanismo que faz com que o Yetzer Hará possa existir de verdade? E tem algumas explicações interessantíssimas. Primeiro, que nem a dona Fifi falou, quanto mais você acredita, mais o Ainará tem efeito. Mas ele tem um efeito por ele mesmo. Como é que será que apesar disso ele tem um efeito? E eu vou entrar numa coisa um pouco mais profunda. Se alguém quiser que eu repita, eu repito. Tudo que existe nesse mundo, qualquer pessoa, qualquer objeto, existe pelo potencial de Kedushá, de santidade, que pode ser atingido nesse mundo. Qualquer pessoa, qualquer objeto, porque ele pode servir para Kedushá. Mesmo a pessoa malvada, essa pessoa está existindo porque ela tem um potencial de um dia voltar e fazer o bem, e esse potencial é muito grande. Então, tudo existe por esse potencial. E todas as coisas, qualquer objeto, está linkado com a fonte de santidade que ela tem. E uma pessoa que vai ser rachá, que vai ser malvada, que vai ter um olho gordo, o que ela vai fazer? Ela tem o poder de cortar o link entre esse objeto ou essa pessoa, entre ele e o Criador. E aí, se você não está linkado com a fonte de santidade, fica muito mais fácil as coisas acontecerem de uma maneira errada. Fica vulnerável. Vocês saberem, é uma coisa interessantíssima. Outra coisa que está escrito também, que cada vez que você conta alguma coisa, normalmente não se pode contar. Está escrito que não existe berachá em coisas que são contadas. Só existe berachá em coisas que são escondidas. Agora, eu tenho uma pergunta em relação a isso. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Que não se conta. Tem vários exemplos na Torá. Você fala contar números. Contar, é? Contar história. Não, contar números, muito bem. Contar um projeto. O que quer dizer contar? Não, contar pessoas, contar dinheiro, contar, tá certo? Só para você saber, dona Cibele, para a próxima vez você me lembra, eu vou explicar para você de onde que vem que contar é contar a mesma coisa. Um é mispar e o outro é tzipur. É a mesma raiz e as mesmas letras. Contar e contar é a mesma raiz, é fantástico. Para a próxima, escutem bem. Você não pode contar. Teoricamente você não pode contar. Mas como que na própria Torá, quando eles fazem o Mishkan, quando eles fazem um tabernáculo, eles contam, eles fazem um recenseamento exatamente contado, tudo exatamente. Então como que está escrito que não pode contar? E lá está escrito exatamente 100 gramas, 200 gramas, 300 quilos. E daí nós aprendemos uma coisa interessantíssima.
você não pode contar. Mas se for ligado a coisas de santidade, você pode contar, porque não existe Ainará sobre coisas de santidade. Por isso que, inclusive, a pessoa que ganha dinheiro e tem que dar 10% desse dinheiro, ela tem o todo que? Tem que contar. E essa contagem não é ruim, ela tem brahá porque ela está ligada com a Kedushá. É um negócio genial. Vocês saberem isso daqui. É um exemplo de um outro tipo de contagem que a gente não pode fazer. Muito bem, não se pode, por exemplo, contar quando tem um minyan. Se tem 10 homens, não se conta. Sabe como é que a gente fala? A gente fala Abrahá, de Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz, que tem 10 palavras. Então você fala Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam. Opa, você não conta as pessoas. Vocês entenderem? Então tem várias coisas, mas eu já te dei esse exemplo para você ter uma coisa em relação a isso daqui. Dizem que se conta também pelos pés. Não sei. O número de pão. Eu acho que é Nazim, diz isso. Pode ser. Pode ser, se continue. Você vai contar com... Agora... que não se pode contar as pessoas. Pelo menos acho que é Você Nazim. falou antes que Você a pessoa conta que para vai saber Ainará, ela corta a tua ligação com a do chá. Sim. Mas conta que mais Como? Conta pelos pés. Você sabe que cada Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou responder, se vocês deixarem. A Sibeli perguntou, ela não entendeu esse mecanismo que uma pessoa é capaz de cortar o elo entre o objeto de uma pessoa e seu Criador. Estou dando poder, saiba você que ela tem poder, a pessoa tem poder, porque a gente viu o poder do olho. O olho é uma coisa muito poderosa. Você está dando esse poder desde que você vai ter algumas soluções, e as soluções vão ser geniais. Bilam, que era um profeta Goi, foi necessário que Deus impedisse ele de usar o olho gordo que ele tinha contra Israel. Ele tinha esse poder de cortar. E aí foi necessário 24 horas sobre 24 que Hashem não descansasse nesse momento. Sim, a pessoa malvada, ela consegue, através da vontade que ela tem de ter essa coisa, ela causa com que sim se pode cortar. Eu dou uma explicação rápida com uma história, para vocês entenderem bem o que é capaz do olho. Tinha Madame Inveja e Senhora Ambição, que eram dois personagens interessantíssimos. E eles, na verdade, serviam um rei. E o rei queria recompensá-los. Madame Inveja e Senhora Ambição falou, olha, vocês são realmente meus grandes ajudantes, que cada um fazia tudo que eu queria, eles não se importavam, só queriam ter a recompensa. Falou, olha, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Saibam só uma coisa, aquilo que um escolher, o outro vai ter o dobro. Uau, fantástico! Eu peço 1 milhão, o outro tem 2 milhões. Aí começam a pensar, vou pedir 1 milhão. Aí quando começou a pensar, vou pedir 1 milhão. Madame Inveja aqui falou, o quê? Eu vou pedir 1 milhão e vai ter 2? Isso eu não posso aceitar de jeito nenhum. E o senhor Ambição que falou, mas como? Se eu pegar isso daqui, eu vou pegar 2, a minha missão não permite que ela tenha mais do que eu. E aí começaram, em vez de pedir, começaram a pensar como é que eles podem responder. E o rei falando, vocês têm que responder. Não, preferimos não receber. Vai ter que responder. E finalmente, depois de muito tempo, Madame Inveja fala, eu vou então pedir o que eu quero. O que a senhora quer, Madame Inveja? O que a senhora quer? E Madame Inveja chega e fala para o rei, por favor, majestade, eu gostaria que o senhor furasse um dos meus olhos. Aonde pode chegar a maldade de uma pessoa, e ela pode sim chegar a romper o que você tem com os outros, desde que você não use as famosas soluções que agora vão ser vendidas cada uma por um valor bem interessante. Primeiro, não chega. Segundo, escutem bem, porque eu preciso acabar e dar soluções, senão você não vai me deixar dar soluções. Escutem bem. A primeira solução que está na Guemará, está numa Guemará que chama Berachot. Vocês sabem em que página? Vocês nunca mais vão esquecer. Não, senhora. Na página, olha só, na página 55.
Na página 55 de Masechet Berachot está escrito assim: para você escapar do mal olhado, você tem que fazer o seguinte: você tem que pegar um dedão, coloca um dedão na mão e outro dedão na outra mão, você segura assim e você afirma: eu, fulano de tal, filho de fulano, eu sou descendente de Yosef Atzadik, e sobre mim não atinge o mal olhado. Ben porat Yosef, ben porat aleain. Uau! E aí você vai começar a primeira solução para se proteger do mal olhado. Por que que entrou Yosef Atzadik aqui? Yosef Atzadik, ele foi sozinho para o Egito, virou vice-rei da maior potência que tinha na época, e ele conseguiu preservar os seus olhos, inclusive da mulher de Potifera, uma mulher linda, que ficou atrás dele dias e dias e noites, e ele conseguiu nem olhar para ela, inclusive deixando seu manto com ela na hora que ele estava sozinho. Em função disso daqui, ele é a base do que é olho gordo não vai atingir os descendentes de Yosef. E está escrito que os descendentes de Yosef, eles vão se multiplicar que nem os peixes. Todo mundo aqui vão se multiplicar que nem os peixes. Sabem por quê? Porque os peixes têm uma qualidade incrível. Eles se multiplicam e se multiplicam porque eles estão embaixo da água. Apesar de ter uns olhos grandes, eles, a gente não pode ver eles. E tudo que está encoberto tem brachá e se multiplica. Primeira solução fantástica. Lembrem-se bem. Eu sou descendente de Yosef, comigo não tem nada. Ben porat Yosef, ben porat aleain. Sobre mim não vem o olho bom. Dizer esse número 5 existe na Torá. Não chegamos ainda no número 5. Vai chegar o número 5. Inventaram. Vai chegar, dona Fifi, vai chegar. Stanishuei. Espera, só dá licença, porque às vezes eu falo, por que eles falam 5? Eu vou inventar 8. Tá bom, a senhora pode esperar? Por unanimidade ela vai esperar. Vai de novo. No final para não atrapalhar. Pra gente ver. No final. É, mas é estranho você estar com uma pessoa na frente e faz isso aqui, a pessoa vai Não dizer, falou, não é para você fazer na frente. Não é para você fazer na frente. Não é para você fazer na frente. Eu não falei que é uma coisa que é para vocês fazerem. Eu estou dando 5 soluções e vou falar. História é mais fácil. Vou falar para vocês. Mais discreta, pelo menos. Segunda solução fantástica. Está escrito que se você se satisfaz com o que você tem, como é que fala? O verdadeiro rico quem é? Olha assim, dona Camila, muito bem. O que quer dizer? Ezeu Ashir Asameach Behelko. Ela falou, traduz para mim, por favor. Quem é o rico? Aquele que está contente com a sua parte. Olha só, ela falou, quem é o rico? Aquele que está contente com sua parte. Mas não é isso. Fica assim pensando. Com a sorte dele. Não, senhora. Eu vou traduzir bem as palavras. Ezeu Ashir, Ezeu, quem é Ashir? Rico. Asameach Behelko. Está feliz e alegre com o que tem. Não só contente, não só se satisfaz. Está alegre com o que tem. Não pode contar, não pode falar. Não precisa. Ser discreto. Não precisa. Sim, não, mas ele mesmo está alegre, não precisa falar para ninguém. Ele pode estar, ele está sozinho. Ele está alegre com o que tem. E aí ele ganha mais bênçãos por isso? Eu vou lhe explicar direito, você vai entender já. E uma pessoa alegre não pode ser atingida pelo Ainara. Não pode. E eu dou uma prova para vocês. Um dos maiores inimigos que já teve na história do povo judeu era Haman, na história de Purim. E ele, quando vai ter que se mudar a situação, Esther convida Haman e o rei para um jantar. E ele se acha o tal. E ele, nesse momento, ele sai desse primeiro festim, dessa primeira refeição, e Esther fala, eu gostaria que amanhã também vocês viessem. A pergunta é por que Esther, já nesse primeiro banquete, ela não falou, escuta, é ele que está querendo acabar com o meu povo?
E a resposta é o seguinte: quando ele saiu, é profunda a resposta. Quando ele saiu, Haman, ele estava contente. Enquanto que ele está contente, não vai dar para fazer ele cair. Aí nesse momento, ele vê Mordecai. E ele fala: tudo isso que eu tenho não é nada, enquanto que Mordecai não se ajoelha na minha frente. E nesse momento ele começou uma caída, uma depressão, que permitiu que no segundo banquete ele já chegasse mais deprimido e vai ser aniquilado. Porque a pessoa, independente de que é, enquanto que ela tenha a alegria dentro dela, invencível! Isto é uma das soluções fantásticas que eu quero passar para vocês. É genial. Aprenda a sorrir. E eu dou uma frase de efeito que eu gosto de falar. O sorriso é uma pequena coisa que endireita muitas coisas. Uau! Vale a pena lembrar. Só para vocês saberem, que eu vou dar mais algumas 3 soluções para vocês, mas existe rabanim, homens sérios, cabalistas, que sim, eles também, através de um certo método, eles tiram a Ainará. E eu pessoalmente, eu tive para ajudar uma pessoa, ter que ir visitar uma dessas pessoas em Israel, e ele fez um procedimento e tirou a Ainará dessa pessoa, que estava muito doente, e acabou ficando bem. Eu quero explicar isso para vocês também. Então existe. Outra solução genial que temos, e aí sim, nós vamos chegar, porque a dona Fifi está impaciente, eu vou colocar até dos mais conhecidos sobre estudos pelo Sefaradim, é o famoso Hamse. E tem mão de 5, e tem carros de 5, 17, 5, 5, 18, 5, 5, e tudo 5, 5. É tudo 5, 5, tudo quanto é lugar. O que será que é a força desse número 5? E agora eu explico para vocês. O Ainará, ele tem força, mas ele só pode agir se Hashem permite. Nada pode acontecer sem que ele permita. Então uma das coisas que podem acontecer é que em Rosh Hashanah, onde está determinado o que vai acontecer com a pessoa durante o ano, se determinou que tal pessoa vai ter um certo prejuízo, alguma coisa. E quando uma pessoa usa o Ainará sobre essa pessoa, já está previsto que ela ia ter essa perda, então se libere e o Ainará consegue fazer isso. Mas se não, só se Hashem permitir. Só se Hashem permitir. E agora, o que tem a ver isso com os 5? Quando eu tenho confiança absoluta, que eu sei que tudo depende de Hashem, eu chego para a pessoa e falo: escuta, eu não ligo para o teu Yetzirará, para o teu Ainará. Sabe por quê? Por causa dos 5. Porque eu estou embaixo de um guarda-chuva. E o meu guarda-chuva são os 5 livros da Torá. Tudo que existe, eu estou sobre esses 5 livros. Você pode fazer o que você quiser. Eu estou embaixo de Hamishah Torá. E aí sim o 5 tem a força. Ele não tem uma força por si só, porque é um número qualquer. Mas quando você se conscientiza que você está embaixo do 5, desse número que representa o que a gente veio fazer aqui nesse mundo, aí sim tem poder o 5. E aí você entende por que não é o 8, o porquê que não é o 10. Só pode ser o 5, que são os 5 livros da Torá, do chá que a gente tem aqui. E aí sim, você consegue entender. Eu vou dar um exemplo. 5 livros da Torá. Você, quando você afirma isso daqui, você afirma: escuta, eu estou embaixo dos 5 livros da Torá. Eu sigo eles e eu acredito neles. É isso que quer dizer o Hamse. E por isso que, olha, só funciona se você acredita. Eu não acredito. Sabe por que eu não acredito? Porque tudo acontece porque ele decide. 5 para você. Eu estou embaixo da lei de Hashem. São os 5 livros da Torá que estão aqui, que Moshe deu e que eu respeito. Aí sim, esse número 5 tem valor. Aí pode usar ele, pode usar a mão, desde que você entenda o que você está mostrando para as pessoas. Só ele sozinho não vai nunca servir para nada. Eu acho que todas as mulheres não
sabem o que elas... Você teria que trazer elas aqui. Estou te falando. Agora eu entendi, mas elas falam 5 o tempo todo sem saber o que... Claro, por isso que eu te falei, tenha paciência. Eu vou falar para elas 8, por que elas me falam 5? Agora a senhora entendeu? Não é fantástico? Mas eu não acreditava nessas coisas. Agora entendeu? É uma razão profunda. Quem fala isso é o Rabino Citru, para vocês saberem, explicando isso de uma maneira muito clara. Agora dá para entender, senão não dá, senão parece feitiço, parece que não sei o quê. Não. Agora, para quem falar para mim, eu vou explicar. Muito bem. Inclusive pode continuar com a seguinte frase. Tem uma frase que são 3 palavras, que se você se conscientizar dessas 3 palavras, eu vou falar essas 3 palavras e depois eu vou contar a última solução, a mais fantástica de todas. As 3 palavras são En, Od, Milevador. E eu traduzo. Não existe nada além dele. Quando você se conscientiza que está tudo na mão dele, mesmo nas situações mais difíceis que podem existir, e as situações às vezes são difíceis. Chegou uma mulher que tinha muitos problemas. Chegou uma mulher com muitos problemas, chegou para um rabino e falou: eu preciso, por favor, que você me dê uma brahá, uma bênção para acabar com todos esses meus problemas. E aí o rabino pensa, se concentra, pega e coloca a mão em cima da mulher e fala em voz alta que você tenha muitos problemas. E ela ficou assustada, falou: como é que é possível? O que o senhor está fazendo comigo? Eu vim pedir para o senhor para que não tenha problemas, o senhor está me dando que eu tenha muitos problemas. E aí o rabino explicou, falou: olha, a senhora tem que entender, não existe a possibilidade de vir nesse mundo e não ter problemas. Todo mundo tem problemas. Se a pessoa está aqui nesse mundo sem problemas, é que ela já não está mais aqui. Mas a senhora tem que saber, todo mundo tem problemas, mas às vezes aparece um problema e esse problema acaba ocupando toda a tua vida e você não consegue ver mais nada. Que você tenha muitos problemas que passem assim, mas que você não tenha este que faz com que certas pessoas não podem fazer mais nada por causa desse problema. En od milevador. Quando você precisar, lembra na tua cabeça, não tem mais nada fora ele. E eu passo para vocês agora a última solução fantástica. O que a gente falou? A gente falou até agora do quê? Do mal olhado, tá certo? Do Ain Ara. Para combater, a solução mais eficiente e mais eficaz é o Ain Tov, é o bom olho. Quando você tem o bom olho, e vou explicar. Não é para combater, é para guardar. O bom olho, eu vou explicar o que é. Bom olho é aquela pessoa que quando vê os outros e estão bem, fica contente com o que aconteceu com ela. Eu vou explicar um pouco melhor, dona Fifi. Imagina vocês uma pessoa que está precisando de grana, está precisando de dinheiro. E olha, ele jogou na loteria, na Mega Sena, que está acumulada. E aí ele está torcendo para ganhar e de repente a sua colega ganha na Mega Sena. Por um número de diferença que ela tinha quase os mesmos números. E ela ganha. Você sabe o que quer dizer o olho bom? Você fica feliz por ela. Sabe o que quer dizer ficar feliz? Você vê, não dá para falar, a pessoa não fica feliz. A pessoa sabe ajudar muito bem as pessoas que estão sofrendo. Mas ela teria que pular. Uau! Ela ganhou a Mega Sena! Ela ganhou a Mega Sena! Se você tiver essa capacidade, você tem um olho bom. Quem tem essa capacidade? Mas quando você tem a capacidade de desejar no outro um olho bom, é outra coisa. Você tem uma característica na Torá que é fantástica. Ela se chama Midah Keneged Midah. Da mesma maneira que você se comportam com você. Ou seja, se você nunca teve Ain Ara, mal olhado por outra pessoa,
Não existe a possibilidade que você seja atingida pelo mal olhado. Não existe. Por quê? Porque só abrem esse processo contra você se você já fez ele. Se você não fez, você pode fazer as piores coisas que existem no mundo. Escuta bem o que eu estou falando. Mas a Ainará não vai vir sobre você, porque você não fez. Me dá, que nem ele me dá. Conforme você se comporta, se comportam com você. E agora, se você usa o bom olho, aí não só isso, como você quis o bem para o outro, obrigatoriamente você vai receber o bem também. E isto que é realmente o que você tem que fazer na tua vida. Se você aprender e exercitar o músculo da gratidão e da bondade e de ver o bem, é certeza que vai cair bondade em cima de você e berahá em cima de você, até que você vai falar, chega, mas tem que usar isso daqui. Você tem que aprender a ver o outro e a pensar nele sempre no lado positivo. Se acostumar. Se te falaram mal de alguém, não escuta. Corta a corrente do mal. Corta. Não precisa falar. Eu sei que é uma delícia escutar falar dos outros. Realmente é prazeroso. A gente tem que reconhecer que é prazeroso escutar os problemas que os outros têm. Ou os defeitos que os outros têm. É prazeroso. Nós estamos aqui para combater essa característica e pensar para o bem. Uau! Foi excelente ter falado para vocês. Nós vimos várias coisas em relação a isso aqui. Tudo de bom.